Por que é bom viver aqui? Porque Botucatu está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver. É uma cidade próspera e a cada ano são gerados mais postos de trabalho. Botucatu é a cidade mais segura do estado. Temos Orquestra Municipal, Projeto Guri, Virada Cultural, 6 pontos de cultura e em breve a primeira pinacoteca do estado no interior. Porque em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Ilumina Botucatu. R$1.800.000 de investimentos, mais eficiência, economia e energia, rodovias, avenidas e principais vias da cidade revitalizadas, melhor identificação das rotas de entrada e saída na cidade, mais segurança no entorno das escolas, postes veleiro no Largo da Catedral, o maior programa de iluminação pública da história de Botucatu. Por que é bom viver aqui? Botucatu tem um dos melhores índices do Brasil no desempenho do SUS, o Sistema Único de Saúde. Tem uma excelente estrutura de pesquisa e desenvolvimento científico, acadêmico e tecnológico. Botucatu é a cidade das boas escolas com ensino de qualidade para todos. Botucatu é a cidade dos bons ares. A nossa natureza enche a gente de orgulho. Em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Fique por dentro do que acontece em Botucatu. Fique com o Informe Cidade. Na saúde, a região do Santa Elisa vê surgir um novo posto. Através do programa Botucatu com Mais Saúde, que entre seus objetivos busca a evolução do atendimento e a melhoria da infraestrutura da rede de atenção básica, a Prefeitura de Botucatu investe quase R$5 milhões na construção de 4 novas unidades de saúde que permitirão a criação de mais 6 equipes de saúde da família no município. Uma delas fica no Jardim Santa Elisa, região oeste de Botucatu, apontada por laudos técnicos da Secretaria de Saúde como uma das mais carentes nessa área. A unidade terá 867 metros quadrados de área construída e custará pouco mais de R$1.300.000. Toda a estrutura já está erguida, passando agora pela fase de revestimento. A intenção é que a obra seja entregue até o mês de julho. O público a ser atendido pela unidade é estimado em 2.500 pessoas de diversos bairros. A equipe será formada por um médico, uma enfermeira, um dentista, um auxiliar de serviços dentários, 3 auxiliares de enfermagem, um auxiliar administrativo, um auxiliar de limpeza e mais 4 agentes comunitários. Santa Elisa está subindo as estruturas, né? É uma unidade que está prevista para abrigar 2 equipes de saúde da família, porque a gente está fazendo uma previsão de um crescimento muito grande daquela população. Então, a perspectiva daquela unidade é de 2 unidades, já pensando daqui a 10, 15, 20 anos, para ela não se tornar obsoleta em pouco espaço de tempo. Quem mora no Santa Elisa se mostra ansioso em poder usufruir de um espaço maior para os atendimentos de saúde do bairro. Muito pouco atendimento aqui, né? Agora está bem melhor. Os médicos também atendem a gente com mais carinho. Aqui para nós fica muito mais fácil, né? Assim, também se caso for ter dentista, uma coisa mais apropriada, assim, para a população aqui do Parque Santa Elisa, é uma coisa muito importante, assim, né? Na segunda foi comemorado o Dia Nacional da Carona Solidária. Bloqueios promovidos pela Secretaria Municipal de Transporte, em parceria com o projeto Patrulha da Paz, da Guarda Municipal, abordaram motoristas, conscientizando a importância e benefícios da carona. Somente em Botucatu, a frota total de veículos corresponde a mais de 75 mil automóveis. Deste montante, 55 mil referem-se a carros e caminhonetes. Assim, a carona solidária, pela qual 2 pessoas ou mais compartilham o mesmo veículo, torna-se uma das melhores saídas para a economia de combustível, redução dos congestionamentos e poluentes.
A Carona Solidária já tem sido uma luta da Semutran desde o ano passado e hoje, dia 28 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Carona Solidária. Então as pessoas colaborando, realizando a Carona Solidária com as empresas, as escolas, tendo origem e destino em comum, facilita o trânsito, melhora a questão ambiental de emissão de poluentes e também o bolso das pessoas, porque acaba reduzindo o gasto com combustível. No trânsito, o radar móvel estará nesta quinta-feira, dia 31 de maio, na rua Dr. José Barbosa de Barros. E na sexta-feira, dia 1º de junho, na Avenida Vital Brasil, com a rua Visconde do Rio Branco. No site semutran.botucatu.sp.gov.br, a população também pode conferir de forma antecipada todos os dias e locais onde estará instalada a fiscalização eletrônica de veículos. A Semutran atende diariamente a população pelo telefone gratuito 156. Críticas, sugestões e elogios também podem ser feitos pelo telefone 3813-3515. O contato ainda pode ser estabelecido através da internet, com envio de e-mail para o endereço 156.semutran@botucatu.sp.gov.br. O horário de atendimento da Semutran e do telefone 156 é de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h30 da manhã e das 13 às 17 horas. Com o término da construção de um novo sistema de galerias de águas pluviais, a Avenida Itália, trecho de ligação entre o centro, bairros da região sul e de saída e entrada de Botucatu, acaba de receber recap. Foram utilizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Obras cerca de 300 toneladas de massa asfáltica para a recuperação de mais de 3.500 metros quadrados, trecho próximo da garagem municipal até a ligação com o início da rua Amando de Barros. Na área social, Botucatu investe na atenção aos jovens. No último dia 24, a Secretaria de Assistência Social promoveu a formatura de 86 adolescentes que participaram do ProJovem. O programa trabalha a inclusão e valoriza a participação social junto a jovens de 15 a 17 anos. Em Botucatu, as atividades do primeiro ciclo do programa foram realizadas nos Centros de Referência de Assistência, priorizando a convivência social e a participação cidadã. O SENAC também foi parceiro importante deste projeto. Para nós a parceria com a Prefeitura sempre é muito importante, principalmente desenvolvendo os jovens para o mercado de trabalho, observando sempre as tendências de mercado, o que o mercado está procurando, qual o interesse desses jovens hoje em ingressar no mercado de trabalho e sempre essa parceria, que é um incentivo que a Prefeitura vem tendo ao longo desses anos, sempre incentivando que as pessoas se desenvolvam, estudem para procurar uma melhor colocação no mercado. Esse curso é um curso que durou um ano, foi um curso com vários modos básicos, específicos, onde foi trabalhado a ética, a profissionalização, o lado dos recursos humanos, toda a parte de empreendedorismo do aluno, plano de negócios, ações sociais, um curso bem extenso, onde prepara o jovem para o mercado de trabalho, onde ele consegue ser absorvido hoje por uma empresa, uma loja, por um supermercado, onde vários jovens acabam se encaminhando também para o supermercado. Então todas as empresas acabam absorvendo na realidade, pelo desenvolvimento que esse aluno teve ao longo desse ano. O mais expressivo é que dos 86 adolescentes que receberam seus certificados de conclusão do ciclo 1 do programa, 38% deles, que antes estavam desempregados, agora estão incluídos no mercado de trabalho. O ProJovem é um programa do governo federal, né, que trabalha com 3 eixos temáticos. Por um período de 2 anos, a gente trabalha com jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso significa assim, jovens que estão muito suscetíveis a drogas, a violência, a ir por um caminho que nem sempre é aquilo que a sociedade considera o mais adequado para ele, né? Estão fora da escola. E aí, assim, a gente trabalha com os eixos de cidadania, o eixo do mundo do trabalho e da convivência social, né? Então eles têm, durante 2 anos, eles têm acompanhamento dentro dos CRAS, né? E aí, assim, acompanhado por uma equipe multiprofissional, e o trabalho é feito garantindo para eles todas essas possibilidades que eu falei para você,
indo com eles para o acesso à cultura, à política de educação. Na verdade, a gente está trabalhando com a inclusão do jovem, de fato. Maiara Guedes de Assis mora no Jardim Montemor, um dos bairros mais carentes da região norte, e dentro do ProJovem enxergou uma nova perspectiva de vida. Hoje eu posso dizer que eu mudei muito através do ProJovem. O ProJovem eu conheci através de amigos que me falavam dele. Eu perguntei o que falavam dele para mim e assim, para mim foi uma realidade muito boa, porque eu aprendi muita coisa no ProJovem. A minha vida mudou totalmente. Hoje eu sou muito mais diferente. Antes eu não falava tanto como eu falo hoje. Lá eu aprendi muitas coisas no ProJovem. Me aprendi a soltar mais, aprendi a não deixar as oportunidades que surgem para trás. Assim, o que eu posso dizer do ProJovem, tenho tudo a agradecer a eles mesmo, porque se não fosse por eles, hoje eu consegui um emprego através deles e hoje eu estou representando a política da juventude. E a campanha antirrábica em Botucatu está na sua reta final. Neste sábado, dia 2 de junho, é a vez da região Oeste. No dia 16 de junho, a campanha será realizada na região Leste. Na área rural, a campanha contra a raiva teve início no dia 28 e segue até esta quinta-feira, dia 31 de maio, e também será realizada nos dias 1º e 4 de junho. Os donos de cães e gatos poderão procurar os postos volantes nas datas determinadas para sua região, sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. A meta deste ano é imunizar 29 mil animais. Apesar de Botucatu não registrar um caso de raiva há mais de 30 anos, ela é uma doença altamente contagiosa e que pode matar. Mais informações sobre a campanha antirrábica em Botucatu pelos telefones 150 ou 3813 5055. Outra campanha que continua em Botucatu é a da vacinação contra a gripe. A meta da Secretaria Municipal da Saúde é imunizar pelo menos 80% de um total de 23 mil pessoas, no qual estão incluídos idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses e menores de 2 anos, gestantes e profissionais da saúde. Então, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, munido da carteirinha de vacinação. Mais informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe pelo telefone 3811 1100. E no 24 de maio, a comunidade comemora o surgimento de uma praça que era uma grande e antiga demanda do bairro. Na manhã do último sábado, dia 26, os moradores do Parque Residencial 24 de Maio, região sul de Botucatu, acompanharam o início das obras de uma grande praça que ficará numa área entre as ruas Leopoldina Pinheiro Sintra, Daniel Antônio Nicolau e Benedito Rafael França Cabral. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, contempla equipamentos como academia ao ar livre, playground, praça do idoso e teatro de arena. A praça é uma antiga reivindicação do 24 de maio através do orçamento participativo e que só agora está saindo do papel. Essa praça, essa demanda urbana foi priorizada pela comunidade há muito tempo. E o prefeito João Cury, então, resolveu, baseado nessa nova dinâmica do AP, coordenada pelo Paulinho, priorizar, e não só priorizar, fazer. O importante é saber que existe a demanda, que é prioritária, e não deixar na gaveta. E o prefeito corajosamente está implantando essas praças, atendendo a reivindicação popular. Não é só simplesmente uma obra, eu costumo dizer, não é simplesmente uma praça. Existe um sentimento, uma luta por trás de tudo isso, né? E a gente vê, eu fico muito feliz quando eu venho aqui nessa manhã e ver a máquina trabalhando aqui, que nem você disse, desde 2003 o povo aponta como prioridade. Não entre as primeiras, mas sempre ela aparecia entre as 3 primeiras para se fazer uma área de lazer aqui na região sul, no setor 16, né? Que compreende todo aqui o SESI, 24 de Maio, Santa Cecília, Santa Mônica, Jardim Aeroporto, Cedro, agora o Santa Maria aí, né? Então você vê que tem uma população grande, tinha essa carência de ter uma área de lazer aqui e eles já vinham apontando isso dentro das assembleias do orçamento participativo e não conseguia tirar isso como nota 10. Quem mora na região do 24 de maio comemora a conquista do novo espaço voltado ao lazer e convívio social da comunidade.
Vai ser muito bom, né, essa praça aqui, que já faz muito tempo que a gente está lutando, né, para essa praça aqui, nossa aqui, é da comunidade, que a gente ia seguir nas reuniões, e faz muito tempo que a gente está lutando para isso aqui, né. Isso vai ser muito bom para os idosos, né, para as crianças. Essa praça está sendo aguardada há muito tempo, viu? Inclusive eu, na minha idade, eu gosto muito de fazer caminhada. Inclusive aqueles aparelhos de exercício, inclusive que tem ali na Coab 1, aquilo é demais de bom, que mexe com o corpo inteiro, né? É esse que eu quero aqui. Eu vou inaugurar, viu? E o Fundo Social de Solidariedade promoverá nos dias 15, 16 e 17 de junho a Feira da Casa. O espaço será utilizado para a comercialização de peças confeccionadas por mulheres que participam da oficina de acessórios do projeto Criadores Solidários. Na Feira da Casa, a população poderá conferir o excelente trabalho dessas pessoas na produção de itens para a cozinha, banheiro, kits para viagem, entre outras peças. Com a venda desses produtos, você estará ajudando a consolidar essa iniciativa de geração de renda, além de deixar o ambiente da sua casa mais bonito. Então, anote aí. A Feira da Casa será realizada nos dias 15, 16 e 17 de junho no Salão do Acorce, ali na Rua Visconde do Rio Branco, número 871, no centro. Ainda pelo Fundo Social, foram realizadas no último final de semana a distribuição das peças arrecadadas na campanha do Agasalho 2012. A etapa final da campanha do agasalho deste ano em Botucatu foi concluída com a distribuição de peças arrecadadas ao longo dos meses de abril e maio. A distribuição ocorreu nos centros de referência, entidades e projetos sociais em diversos bairros da cidade. Pessoas como a senhora Vilma Matias Coelho, do Jardim Montemor, são as que mais sentem o benefício da campanha. Nós precisamos que vocês, né? Essa campanha ajuda bastante a gente. A gente não pode comprar, né? Ganha o salário, é pouco. Então, essa roupa ajuda bastante. Raquel Ferronato Cury, presidente do Fundo Social, avalia a campanha como de extremo sucesso. Nós conseguimos finalizar a distribuição no último domingo, foi dia 27 de maio. Chegamos mais uma vez antes do friozão do inverno. Atendemos em 15 pontos espalhados pela cidade. Esses 15 pontos totalizaram aproximadamente 1.300 famílias atendidas. Então, essas 1.300 famílias costuma ser 6.300, 6.400 pessoas de Botucatu atendidas pela campanha do agasalho. A arrecadação também foi ótima, arrecadamos aproximadamente 112 mil peças, que foi mais do que suficiente para atender essas 6.000 pessoas. Então, a gente está contente com mais essa campanha esse ano cumprida. Espero e tenho escutado que a qualidade também melhorou muito esse ano. Dia 5 de maio, 5 de junho próximo, nós faremos o encerramento oficial com esses números exatos e não mais aproximados. E poder prestar contas aí com a cidade, porque muita gente ajudou, muita gente apoiou, muita gente patrocinou. E a população que, como sempre, foi bastante solidária para estender os braços para as famílias carentes da cidade. Educação. Desde o último dia 18, a Faculdade de Tecnologia de Botucatu, a FATEC, está com inscrições abertas para o vestibular válido para o segundo semestre deste ano. Os cursos oferecidos em Botucatu são agronegócio, informática para negócios, logística, produção industrial e radiologia. O mais interessante é que o índice de empregabilidade dos estudantes da FATEC é um dos mais altos do estado. Mais informações pelo site www.vestibularfatec.com.br ou pelo 0800 596 9696. Confira agora as oportunidades de emprego em Botucatu. Há vagas para balconista, engenheiro civil, gerente de vendas, motorista de guincho, operadora de caixa. Os interessados nessas oportunidades podem entrar em contato pelo telefone 3815-3011. O
Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, localizado na rua João Passos 246, no centro, também é uma opção à pessoa desempregada. O telefone é o 3815-8804. Você ainda pode cadastrar o seu currículo pelo site www.maisemprego.mte.gov.br. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Informe Cidade. Não saia daí. Por que é bom viver aqui? Porque Botucatu está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver. É uma cidade próspera e a cada ano são gerados mais postos de trabalho. Botucatu é a cidade mais segura do estado. Temos orquestra municipal, projeto Guri, virada cultural, 6 pontos de cultura e em breve a primeira pinacoteca do estado no interior. Porque em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Voltamos com o Informe Cidade, dessa vez para falar de esportes. No domingo, dia 27, no campo da Fazenda Lajeado, pela terceira rodada da Série A, América e Dinamite empataram em 2-2. O Montemor passou pelo Vila Real, 4-1, e o último gole aplicou os sonoros 8-1 em cima do Bairro Alto. Pela quarta rodada da Série A, neste domingo, dia 3 de junho, novamente no campo da Fazenda Lajeado, o paulistano encara a União da Vila às 10h30 da manhã. Serra Negra e Cruzeiro jogam às 1h30 da tarde e na sequência às 3h30 tem Estopim da Fiel e Caixa d'Água. Pela quinta rodada da Série B, o Santa Elisa goleou a Unesp por 5-2, mesmo placar da vitória da Função da Vila sobre o Coab 6. Já o Paraná aplicou a maior goleada da competição até o momento, 11-0 no New Master. O Cruzeiro de Santa Maria da Serra venceu o Serra Negra pelo placar apertado de 2-1. Vitoriana goleou o Unidos de Botucatu por 4-1, mesmo placar da vitória do Comerciários frente ao Vila Real. Já o Joinville venceu por 6-2 o Beira Rio. No próximo domingo, dia 3 de junho, acontece a sexta rodada da competição. No campo do 7 de setembro, às 11 horas da manhã, o Jardim Brasil pega o Grupo Segredos. À 1h30 da tarde, o Ambi enfrenta o Parque dos Pinheiros. E às 3h30, o Montemor joga contra o Comerciários. No campo da Vila Maria, às 8h30 da manhã, Estopim da Fiel e Clube da Vila se enfrentam. Às 10h30, Vila Assunção joga contra a União. À 1h30 da tarde, Amigos do Grilo entra em confronto com o Coab 1. E às 3h30, tem Cruzeiro Azul contra Marajoara. Já no campo da Fazenda Lajeado, às 8h30 da manhã, o São Gabriel enfrenta o Atrevidos. Também no dia 27 aconteceram as semifinais do futebol A35 no campo da Ferroviária. Ibitua BR3 venceu a Sabesp por 4-2 e garantiu sua vaga na final da competição. Já o jogo entre ADPM e Ferroviária, União da Vila, foi remarcado para o próximo domingo, dia 3 de junho, às 10 da manhã, no campo da Ferroviária. Já no futsal, a equipe sub-20 de Botucatu saiu na frente na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista do Interior. Jogando em casa, no ginásio municipal, na última sexta-feira, Botucatu conseguiu uma importante vitória por 3-2 diante de Santa Ernestina. A fase de quartas de final é disputada em 2 jogos. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, dia 2 de junho, às 6 da tarde, na casa do adversário. Quem fizer mais pontos estará classificado e Botucatu joga pelo empate. No último domingo, dia 27 de maio, a equipe masculina infanto-juvenil do projeto Vôlei 10 de Botucatu jogou em casa pela Liga de Sorocaba e região. Na partida que aconteceu no ginásio da Associação Atlética Ferroviária, o time botucatuense foi derrotado pela equipe de Caieiras por 3-1. Os botucatuenses venceram o primeiro set por 25-18, porém permitiram a virada, perdendo os 3 sets seguintes pelas parciais de 18-25, 20-25 e 20-25. O campeonato de 2012 conta com 7 times na disputa e todos se enfrentam em turno e retorno e os 4 melhores colocados se classificam para o quadrangular final. O Vôlei 10 tem agora uma vitória e 2 derrotas em 3 jogos disputados na competição. Botucatu também jogou no último domingo na cidade de Lins pela 7ª rodada do campeonato da Associação Regional de Handebol. A equipe masculina venceu o time de Lençóis Paulista pelo placar de 27-22. Com a vitória, a equipe botucatuense chegou aos 13 pontos na competição
com 4 vitórias e uma derrota em 5 partidas disputadas. O time da cidade está na 5ª posição do torneio, com 2 jogos a menos que seus adversários. A próxima partida de Botucatu será neste domingo, dia 3 de junho, contra a Pratânia, na cidade de Jaú. O Estádio Municipal João Roberto Pilan foi palco no último domingo da 3ª etapa do circuito de atletismo de Lermando Aparecido Alves, que em 2012 está em sua 5ª edição. O circuito serve como preparação dos atletas para os Jogos Regionais e os Jogos Abertos. A 3ª etapa da competição contou com atletas de Botucatu e região nas categorias masculino e feminino, nas provas de lançamento de dardo, arremesso de peso, salto em altura, 100 metros com barreiras, 400 metros e 1.500 metros rasos. O Circuito ProQuesta promove neste domingo, dia 3 de junho, a primeira etapa de trekking em Botucatu de 2012, que terá saída do Parque Municipal do Jardim Paraíso. O trekking é uma caminhada de regularidade de aproximadamente 4 horas e 10 quilômetros de percurso em meio à natureza. Mais informações pelo telefone 14 9797 3917 ou pelo site www.proquesta.com.br. Na cultura, Botucatu continua com diversas exposições gratuitas abertas à população. O terminal rodoviário recebe até o dia 2 de junho a exposição Descubra Botucatu. A mostra traz uma seleção de fotografias do concurso Sua Foto Nosso Postal, realizado em 2009 pela Subsecretaria de Turismo. O Museu de Arte Contemporânea Itajaí Martins recebe a exposição gráfica cooperada do artista plástico Augusto Sampaio. A mostra, que ficará exposta até o dia 10 de junho, se caracteriza por um conjunto fotográfico de grandes painéis de estilogravuras e serigrafias elaborados coletivamente e fixados em muros de cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Santos e Amsterdã, na Holanda. O MAC está localizado na Avenida Dom Lúcio, 755, no centro, e funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e também aos sábados, domingos e feriados, das 12 às 17 horas. Já no Museu do Café da Fazenda Lajeado, a população pode conferir a exposição de grafite de Conrado Zanotto. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Conrado é um dos grandes representantes dessa arte, que atualmente já frequenta as melhores galerias e museus de várias partes do mundo. A mostra pode ser visitada até o dia 4 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas. Sábados, domingos e feriados, das 12 às 17 horas. No Teatro Municipal, a população pode conferir a exposição A Dor Também Tem Cor. A mostra é fruto do trabalho voluntário realizado na Casa de Apoio da Associação Botucatuense de Assistência ao Hipertenso, que desenvolve atividades com acompanhantes de pacientes em diálise e usuários da Casa de Repouso da FAMESP, sede da ABAD. A exposição pode ser visitada até o dia 24 de junho, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, e durante os espetáculos. O Teatro Municipal Camilo Fernandes de Nucci recebe nesta quinta-feira, dia 31 de maio, o Circuito Cultural Paulista, que traz para o Municipal o show de Danilo Moraes e os Criados Mudos. A apresentação acontece às 8h30 da noite e a entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro, que está localizada na Praça Coronel Moura, número 27, no centro. Outras informações pelo telefone 3882-9004. Neste domingo, dia 3 de junho, acontece no Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros o projeto Domingo no Parque, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento, que acontece das 2 às 5 da tarde, conta com diversas atividades como apresentações culturais, peça infantil e show musical, além de distribuição de materiais educativos, espaço de leitura e pintura, jogos educativos, exposições, oficina de observação de aves, brinquedos infláveis e praça de alimentação. O Parque Municipal está localizado na Rua José Barbosa de Barros, sem número, no Jardim Paraíso. E no último final de semana, teve Festa das Nações. Com apoio da Prefeitura Municipal de Botucatu, o Lions Leão da Serra realizou a 9ª edição da Festa das Nações nas dependências da APAI, localizada na Vila Sônia.
O evento trouxe para as pessoas a oportunidade de conhecer as culturas e culinárias africana, francesa, japonesa, mexicana, espanhola, alemã, suíça, americana, árabe e também a brasileira. Além da praça de alimentação com comidas típicas, a festa também contou com a venda de artesanato, atrações musicais e danças. A renda arrecadada no evento foi destinada para a PAI. Confira agora a previsão do tempo para os próximos dias em Botucatu, antes do intervalo para o terceiro e último bloco do Informe Cidade. Não saia daí. Por que é bom viver aqui? Botucatu tem um dos melhores índices do Brasil no desempenho do SUS, o Sistema Único de Saúde. Tem uma excelente estrutura de pesquisa e desenvolvimento científico, acadêmico e tecnológico. Botucatu é a cidade das boas escolas com ensino de qualidade para todos. Botucatu é a cidade dos bons ares. A nossa natureza enche a gente de orgulho. Em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Ilumina Botucatu, R$1.800.000 de investimentos, mais eficiência e economia em energia, rodovias, avenidas e principais vias da cidade revitalizadas, melhor identificação das rotas de entrada e saída na cidade, mais segurança no entorno das escolas, postes veleiro no Largo da Catedral, o maior programa de iluminação pública da história de Botucatu. No bloco de entrevista do Informe Cidade dessa semana, a gente está aqui ao lado da delegada Simone Alves Firmino Tuono, delegada da mulher aqui de Botucatu, e a gente vai bater esse papo com ela para tirar várias dúvidas em relação à violência doméstica, violência contra a mulher, crianças e adolescentes principalmente, né? Que infelizmente, né, doutor, a gente vê que não para, esse tipo de caso não para de acontecer, de estar próximo até muito da sua realidade aí de casa, né? E um dos casos que a gente viu que voltou à tona, né, que o assunto voltou à tona, foi recentemente a apresentadora Xuxa falando, né, que quando menor chegou a ser abusada, né, por pessoas muito próximas à família dela. E isso tomou uma proporção muito grande, principalmente porque a Xuxa é a Xuxa, né, ela é uma celebridade, mas acho que é uma ótima oportunidade de voltar ao assunto e prestar esse serviço à população, né? Acho que esclarecer, né, doutora, que esse tipo de violência não pode ficar impune, né? Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite para essa entrevista e, de fato, é um assunto que realmente afeta as famílias hoje de uma forma em geral. As famílias brasileiras hoje, a gente percebe que existem muitos casos, não só de violência doméstica, mas também de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes, tal como foi o caso da Xuxa. Ela acabou, depois de anos, tornando pública um abuso sexual cometido contra ela na infância, por pessoas bem próximas a ela e no âmbito, como você falou, doméstico até, né? Então eram pessoas conhecidas. E, infelizmente, hoje nós temos uma situação que a gente pode até dizer que os maiores estupradores e agressores sexuais, ou quando não familiares da vítima, são pessoas muito conhecidas, pessoas muito próximas, o próprio padrasto, o amigo do irmão mais velho, o vizinho, o marido da amiga, da mãe, que a amiga cuida da criança, os avós acontecem também. Então, hoje nós podemos dizer que é muito amplo o contexto dos agressores e são pessoas realmente muito próximas. Então, por isso que é muito importante a gente estar falando sobre violência, até para prevenir e para que muitas pessoas tenham conhecimento que muitas não sabem que estão sendo vítimas de violência. Muitas vezes a criança se sente culpada, isso a gente até vai falar um pouco mais para frente,
pela própria violência que ela está sofrendo. E ela não acha que o agressor é o culpado, e sim ela que está sendo culpada, e ela acaba não contando sobre o fato a ninguém mais próximo a ela. Então, por isso que é muito importante a gente estar conversando e batendo um papo hoje sobre esse assunto. Entendi. Mas aqui a Delegacia da Mulher não é só em casos de violência sexual, né, doutora? Não, a Delegacia da Mulher, ela foi criada justamente para prever e atender mulheres em situação de violência doméstica, os espancamentos, as agressões físicas, ameaças praticadas dentro da casa pelos companheiros e maridos. E foi criada a primeira Delegacia da Mulher no ano de 1985, ou seja, 27 anos atrás. Em São Paulo foi a primeira do mundo. Então, muitas mulheres agredidas fisicamente pelos maridos e ameaçadas, torturadas psicologicamente pelos companheiros, não tinham coragem de denunciar os agressores. Por quê? Muitas vezes elas não tinham respaldo, achavam que não tinha, porque já existia esse respaldo. Mas com a criação da Delegacia da Mulher ficou muito mais simples, simplificou. Elas se sentem mais à vontade para denunciar o agressor. E as penas ficaram mais rígidas com a Lei Maria da Penha? E como que a senhora tem visto o cenário atual? Vai desmembrar outras leis aí, você acha que em relação à violência doméstica, a violência contra a mulher, contra a criança, adolescente? Como que a senhora enxerga o panorama desse tipo de violência aqui no Brasil? De fato, no ano de 2006, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha, foi criado um procedimento diferenciado para atender vítimas de violência familiar. Esse procedimento diferenciado proibiu a aplicação de penas leves, tais como pagamento de cesta básica, multas. Então, o agressor que for pego ou, posteriormente, for decretada a sua prisão em flagrante, ele realmente, de fato, fica preso. Mas precisa que a vítima procure uma Delegacia da Mulher ou um plantão policial para denunciar o agressor. Então, hoje, de fato, nós temos uma punição muito mais severa que anteriormente. Anteriormente, muitas vezes o agressor vinha na delegacia e sabia que nada aconteceria. Hoje, não. Quando ele chega até uma delegacia de polícia e a Delegacia da Mulher, ele sabe que realmente ele pode ser preso. Apesar dos crimes serem afiançáveis, em alguns casos, o delegado ou a delegada de polícia ela deixa de aplicar, de arbitrar a fiança, até para prevenir que aquele homem volte para casa e mate e concretize alguma ameaça real e grave de morte. Que casos, então, são mais comuns chegarem aqui à DDM? E quais são as penas que, efetivamente, essas pessoas têm que cumprir infringindo essas leis? Olha, hoje os casos mais comuns são das lesões corporais dolosas, a agressão física, ou seja, o marido que bate, agride a mulher com objetos ou com chutes, socos, pontapés, após discutir com a companheira. Então, esses casos de lesões corporais dolosas são os mais comuns aqui na Delegacia da Mulher de Botucatu e de uma forma em geral também. Depois, a ameaça, que é um crime também bastante cometido, o homem normalmente inconformado com o término do relacionamento, ele acaba perseguindo e acaba ameaçando a mulher. Certo. Depois nós temos os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e a difamação, em que os agressores acabam cometendo contra suas ex-companheiras ou até atuais companheiras. E depois os crimes sexuais, que esse é de uma menor incidência, felizmente. Esses sim, os mais praticados são contra crianças e adolescentes. Então, as pessoas não sabem, mas as maiores vítimas hoje não é a mulher só dos crimes sexuais. Pelo contrário, são as crianças menores, meninas e meninos. Aí não existe muita distinção. Menores de 10 anos, crianças que não têm condições de se defender muitas vezes. Ela não tem ainda uma formação suficiente para se defender e até para falar. É tido no Código Penal e na legislação processual como crime hediondo. Ou seja, se o agressor, ainda que não seja autuado em flagrante, eu posso representar pela prisão temporária, ele vai ficar encarcerado 30 dias, no mínimo. Então, até provada a culpa ou não, até que o delegado de polícia, a autoridade policial, colha subsídios, indícios da materialidade e da autoria do crime. E, na verdade, essa violência sexual, a gente não,
você não pode simplesmente reduzir ao estupro e pensar que o estupro é apenas o ato da penetração mesmo, do homem, do homem querer abusar sexualmente da criança através do estupro. O estupro é mais do que isso, né? Hoje a figura do estupro no Código Penal, ela é bem mais ampla do que era antes de 2009, em que entrou em vigor uma lei que alterou sensivelmente o crime de estupro. Antes dessa lei, somente a mulher podia ser vítima de estupro e somente o homem podia ser o agressor. Hoje, não. Hoje, tanto a mulher como o homem podem ser vítimas ou agressores. Então, uma mulher pode praticar um crime de estupro contra um homem e vice-versa. Agora, com relação ao estupro, antes era necessária a efetiva prática da conjunção carnal, das relações sexuais. Hoje, não. Basta simplesmente uma passada de mão em partes íntimas, tanto da criança, do homem ou da mulher, ou até uma forma mais... Pode ser até por cima da roupa, não interessa. É considerado crime de estupro. O fato é, cada ação criminosa, cada comportamento e atitude do agressor vai ser levado em consideração na hora de aplicar a pena, caso ficar provado que ele foi realmente o culpado pela ação. Então, é diferente você falar que um homem que passou a mão, manipulou uma vítima, ou qualquer pessoa manipulou, e a outra que efetivamente praticou um coito, uma relação sexual completa, eles não vão ter a mesma pena. Então, cada caso é analisado de forma isolada. Mas esses casos da pessoa molestar a criança, principalmente criança, deve ser mais difícil, né? Às vezes até de provar, né, que essa pessoa está molestando a criança, até porque a criança com certeza é uma vítima mais vulnerável, vai ficar calada mesmo, às vezes não conta para a mãe ou para a pessoa mais velha ali que está mais próxima. E esses casos são mais difíceis, porque às vezes ficam por anos, né? Uma pessoa molestando a criança sem ninguém saber, né? Esses casos realmente eles têm uma dificuldade muito grande na condução. Entretanto, legalmente falando, juridicamente falando, nosso entendimento, nós que operamos a parte do direito, do Código Penal, delegados, juízes, promotores, os tribunais entendem que a vítima se manifestando de forma clara, precisa e sempre segura, ainda que não tenha uma prova material do crime, que muitos crimes de estupro não deixam provas materiais, mesmo que não haja, a palavra da vítima segura, firme, é muito forte e clara para a condenação. Certo? Então isso é muito importante. E também temos a figura do estupro de vulnerável, e muitas pessoas acabam questionando essa situação. Qualquer prática de relação sexual com um menor de 14 anos, ainda que de forma consentida, é crime de estupro. Então tá lá os namoradinhos, um rapaz de 16, 17 anos, a menina de 13 anos ou 14 anos incompletos. Eles efetivam e concretizam uma relação sexual. Esse rapaz de 16, 17 anos, menor de idade, ele vai responder à prática de um ato infracional por estupro da namorada. Então, é uma figura que as pessoas muitas vezes não conhecem essa situação, e é bom até a gente estar relatando. E se for maior de idade, ele também vai responder. Só que ato infracional, ele pode ser internado na FEBEM não mais que 3 anos. Quando maior de idade, ele pode pegar uma pena de 8 a 15 anos. Então, existe essa figura também. Não se pode fazer praticar sexo com pessoas menores de 14 anos, ainda que de forma consentida. E há dicas da Delegacia da Mulher em relação a uma vítima de violência doméstica, não só de estupro, mas de violência doméstica, a quem procurar diretamente a Delegacia da Mulher, como que ela pode proceder mesmo? No caso de uma efetiva prática de uma agressão física, é muito eficaz que a vítima procure imediatamente a Delegacia da Mulher, se for de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 18. Ou o plantão policial aqui no Bairro Alto, para a efetiva elaboração do boletim de ocorrência. Por quê? Essa vítima vai ter que ser submetida a exame de corpo de delito, que é a prova material do crime, certo? Então, justamente ela deve procurar essa delegacia de polícia, ou a Delegacia da Mulher, ou o plantão policial, para efetivar a elaboração desse boletim de ocorrência. Entendi.
E antes daqui de começar a nossa entrevista, a doutora já até estava explicando que também tem uma parceria, uma espécie de convênio também com a Unesp. Como que funciona isso aí? Principalmente em casos de estupro, né, doutora? Isso, nós temos algumas parcerias que nós trabalhamos, são órgãos públicos que trabalham em conjunto, são parceiros até institucionais. A Vara da Infância e Juventude, o Fórum, claro, na medida em que o Ministério Público e o juiz são as pessoas que recepcionam toda a investigação da Polícia Civil, e também o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, mas a parceria também muito importante, que eu acho que é importante ressaltar, é a parceria feita com a Faculdade de Medicina da Unesp. Por quê? Toda vítima que for sofrer alguma agressão sexual, ela deve imediatamente procurar o hospital da Unesp, porque lá vão ser colhidos todos os exames, vai ser feito todo um acompanhamento na área da saúde daquela vítima. Vai ser colhido material para futuro exame pericial, e de lá a vítima não vai ter que se deslocar até a polícia. É acionada uma viatura, essa viatura vai colher os dados dessa vítima, a versão dessa vítima, num primeiro momento ali, tá? E vai elaborar o boletim de ocorrência. Depois, no dia seguinte, aí a vítima vai ser ouvida pelo delegado de polícia, pela delegada de polícia, para colher maiores elementos a respeito do estupro. E, se for o caso, até pedir uma prisão temporária, uma prisão cautelar desse indivíduo. E esse tipo de violência, tanto o estupro, o sexual, como a violência física mesmo, contra crianças, adolescentes e mulheres, podem ser evitados, ou essas pessoas que são mais vulneráveis, elas podem ter estratégias para tentar evitar esse tipo de violência? Às vezes a mulher está em casa, às vezes discute com o marido, sabe que às vezes o marido é alcoólatra, já recebeu ameaça, quer dizer, é um alvo iminente, né, de ser agredida, né, fisicamente pelo marido, né? E no caso de uma ameaça, a gente sempre fala que a pessoa ameaçando e a mulher não tomando uma postura do registro da ocorrência, um dia, ele ameaçando, ele vai acabar agredindo. Então, a postura, o comportamento da vítima é sempre muito importante para evitar e prevenir crimes futuros. Então, a vítima, muitas vezes, infelizmente, a gente tem que até relatar isso de uma forma até triste, mas ela se coloca numa situação de risco, tal como é o caso da pessoa que deixa o carro aberto na via pública e espera que ele não seja furtado. Claro que não é uma situação diferente, é um crime contra o patrimônio, mas só estou exemplificando. Muitas vezes a vítima se coloca em situação de risco. O alcoolismo hoje é o grande vilão da violência. Em qualquer patamar, segmento, é o grande vilão. Seja uma violência patrimonial, o álcool e o uso da substância entorpecente. É uma violência que acontece mais dentro de casa do que fora. Exato. Muitas vezes, hoje, eu já vi muitas propagandas, e vou estudar muito sobre isso ainda, porque eu acho que a gente tem que sempre estar revendo e até se atualizando. Hoje, a maior violência está no âmbito doméstico. Quer dizer, a pessoa pensa que dentro de casa ela está segura, o vilão está ali dentro, seja no âmbito do agressor sexual, do marido, do companheiro que acaba agredindo. Então, a dica é sempre registrar. Porque uma vez formalizada a ocorrência, você vai evitar a impunidade e dizer para o agressor: eu vou te processar, eu vou fazer com que você seja penalizado. Com isso, ele vai talvez cessar a conduta dele. E se perceber que o espancamento, mesmo registrado, efetivamente não parar, quer dizer, a mulher é vítima toda semana de espancamento, de agressões físicas, ela deve repensar o casamento e até visualizar no futuro uma separação. Porque casamento com violência não pode prosperar. Com certeza. E no caso de violência sexual, que a senhora falou que é um dos casos que são, infelizmente, mais comuns de acontecer, principalmente com criança, né, porque é um absurdo, né? Os pais, né, às vezes, eles podem identificar, às vezes não está acompanhando o dia a dia da criança, vai na escola, vai na casa do amigo, e ela perceber que o filho dela está sendo alvo de alguém perto da família dela, ou algum amigo do filho dela que está violentando essa criança? Olha, eu acho o seguinte, com relação a essa questão da criança, é muito delicado a gente falar, até porque o corre-corre do dia a dia, hoje os pais acabam se esquecendo
dos filhos, né? E até por uma questão de trabalho, de afazeres do dia a dia. Mas o olhar para o filho, observar, e o diálogo é extremamente importante. Dos pais em relação aos filhos, não só da mãe. A gente costuma sempre colocar, mãe, você é responsável em conversar com seus filhos. Não, o pai também tem a mesma responsabilidade. Os dois exercem a mesma função no âmbito do pátrio poder, do poder familiar que o Código Civil institui. Então é muito importante que chegar em casa, não só analisar o que aconteceu com a criança na escola, se foi bem ou mal na escola, mas o comportamento, às vezes mais quieto, às vezes mais introspectivo, a criança para de falar, a criança para de brincar, começa a chorar, desenho, a criança desenha muitas vezes a violência sexual que sofreu. E os pais, ingenuamente, acabam não percebendo que os filhos estão sendo vítimas de algum tipo de abuso sexual. E evitar deixar os filhos com pessoas que já tenham algum tipo de comportamento. Muitas mães acabam deixando o filho com o avô que entrou para a família, avô, né? O casado com a avó. Hoje, infelizmente, é muito comum. O casamento desfeito, separação, novo casamento. Não tem um vínculo maior. Né? Afetivo mesmo, né? Muitas vezes aquele homem já tem passagens pela polícia. Então, evitar. Claro que ninguém tem bola de cristal e ninguém tem acesso a antecedentes criminais. Mas muitos dos agressores sexuais, principalmente contra a criança, eles já têm antecedentes criminais. Então, é importante que os pais estejam analisando o comportamento dos filhos, analisando com quem vai deixar essa criança. Normalmente os filhos, por falta de diálogo em casa, acabam relatando os fatos para os professores na escola, e aí chega na escola, o pai e a mãe ficam com cara de o que aconteceu com meu filho? Quer dizer, aquele corre-corre, ele simplesmente se esqueceu que tinha a questão emocional, a questão psicológica. Então, é importante que os pais realmente olhem mais para os seus filhos e observem a questão do comportamento das crianças. E a senhora, como delegada, como a senhora enxerga o futuro de todo esse desmembramento em relação à violência contra a mulher e contra a criança? Isso aí, acho que é até utopia falar que vai acabar um dia, né? Acho que, infelizmente. Mas tem como ir afunilando, diminuir isso aí, tentar diminuir esse tipo de violência? É apenas com a denúncia? Ou como a senhora enxerga tudo isso? Olha, a questão da educação, a questão da responsabilidade do Estado em relação às pessoas, ela, de fato, ela é muito importante, mas isso daí é mais a um longo prazo. Eu acho que a médio para curto prazo, uma forma de prevenir também, diminuir, erradicar, eu acho muito difícil, quer dizer, você acabar com tudo, erradicar é muito difícil, infelizmente, mas diminuir bastante é uma penalização efetivamente severa, certo? Então, em casos de punições graves, a pena do estupro contra criança e adolescente já é uma pena dura, 8 a 15 anos. Mas, de repente, se for pensado até numa punição mais severa, em termos do indivíduo ficar preso, se for condenado a 10 anos, ele que fique preso os 10 anos e não seja beneficiado com algum tipo de livramento, algum livramento condicional ou alguma outra forma de benefício. Essas saidinhas mesmo, né? Eu efetivamente já trabalhei em vários casos dessa saidinha em que os agressores saíam e praticavam crimes sexuais, né? Contra crianças, adolescentes na saidinha. Quantos crimes não são praticados? Então aí é uma questão complexa. É cortar muita coisa. Tem que cortar. O legislador tem que cortar. Não é punir com... às vezes só pensa em prisão, pena de morte ou prisão perpétua. Não é só pensar nisso, mas em termos de Brasil hoje que nós temos para fazer, em termos de lei, legalmente falando, é realmente cumprir a pena imposta, na minha opinião. Na minha opinião, pune-se severamente e de forma exemplar e eficaz. Aí você vai conseguir diminuir o número de ocorrências policiais e de crimes praticados. Doutora, se a gente fosse se estender aqui, com certeza ia dar 1 hora de programa. Acho que já deu para a gente esclarecer, levar um pouquinho desse assunto para casa das famílias botucatuenses, né? Acho que é bom deixar aqui, né, o endereço aqui da Delegacia da Mulher de Botucatu. A delegacia fica na rua Gustavo Teixeira Assunção, número 159, aqui Jardim Dona Nicota. Na verdade é bem região central, próximo ao Senac, ao lado aqui da entrada da Vila Maria, né? O telefone
da DDM é o 14 3882 5098. Atendimento sempre de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Finais de semana, feriados ou plantão à noite, né? Essas vítimas podem recorrer à Polícia Civil, né? Ou também contactar outros órgãos de segurança, né, doutor? A Polícia Civil está em serviço 24 horas por dia. No caso de alguma ocorrência registrada ou praticada fora desse horário das 8 às 18, porque o crime não escolhe hora para ser praticado, ela deve imediatamente se dirigir ao plantão policial da Polícia Civil aqui no Bairro Alto e registrar sua ocorrência policial. Porque é muito importante que sejam colhidas todas as provas de imediato. Também deixando um outro telefone aqui, o 197, é um disque denúncia, esse 197 é um telefone central da Polícia Civil? Isso, exatamente, é o telefone de disque denúncia da Polícia Civil. Qualquer tipo de denúncia, a pessoa não precisa se identificar, ela pode dizer a denúncia, o fato, as pessoas envolvidas, o endereço. Nós checamos todos os casos e a pessoa não vai ser identificada. Ou aqui direto na Delegacia da Mulher também, de forma célere, a gente vai estar promovendo a fiscalização e a investigação dessas denúncias que são feitas. E a gente fica por aqui. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para informacidade@botucatu.sp.gov.br. Até a próxima semana. Tchau! Bom viver aqui? Porque Botucatu está entre as 100 melhores cidades do Brasil para se viver. É uma cidade próspera e a cada ano são gerados mais postos de trabalho. Botucatu é a cidade mais segura do estado. Temos orquestra municipal, projeto Guri, virada cultural, 6 pontos de cultura e em breve a primeira pinacoteca do estado no interior. Porque em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui. Ilumina Botucatu, R$1.800.000 de investimentos, mais eficiência e economia em energia, rodovias, avenidas e principais vias da cidade revitalizadas, melhor identificação das rotas de entrada e saída na cidade, mais segurança no entorno das escolas, postes veleiro no Largo da Catedral, o maior programa de iluminação pública da história de Botucatu. Por que é bom viver aqui? Botucatu tem um dos melhores índices do Brasil no desempenho do SUS, o Sistema Único de Saúde. Tem uma excelente estrutura de pesquisa e desenvolvimento científico, acadêmico e tecnológico. Botucatu é a cidade das boas escolas com ensino de qualidade para todos. Botucatu é a cidade dos bons ares. A nossa natureza enche a gente de orgulho. Em Botucatu, o nosso trabalho faz a cidade ser cada vez melhor. E a gente quer sempre mais. Botucatu, 157 anos, como é bom viver aqui.